site, um atendente de IA, 24/7. Tem pessoas que navegam no site 9 horas da noite, tem pessoas que navegam 1 hora da manhã. Quando elas forem conversar, elas vão ter um assistente batendo um papo com elas, para poder ajudar no que precisa. Porque ninguém vai passar mais de 10 segundos com você na linha se não for interessante. Os primeiros 10 segundos é o feeling rápido. Se a pessoa gostar do teu pitch, ela vai te ouvir e vai ficar. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Raikoncast, o podcast da Ciclo E-Commerce, feito para você aí, líder, empreendedor, gestor de marketing e-commerce que busca melhorar a performance da sua operação. Hoje, meu co-host aqui, Flávio. Eu quase pensei que você ia errar o nome, mano, do podcast. Já tá quase 30 dias sem fazer? Não, que é isso? Jamais, eu já faço isso há mais de 3 anos. Gente, a gente tá com um cenário diferente aqui hoje. Então eu até brinquei aqui com o pessoal, né? Falei, mas será que eu vou lembrar como que a gente faz? Será que você vai dar outra chamada? Só mudou o cenário, pô. Mas bora lá. Quem que faça as honras? Quem que é o nosso convidado hoje? Deixa eu puxar 2 recados antes da gente trazer o tema aqui. Se você tá escutando a gente, seja através do Spotify ou do YouTube, tem muita pessoa nova que acompanha nosso conteúdo e não se inscreve. Então, o que eu vou falar pra vocês? Tá no Spotify, comece a seguir, né? Que o Spotify é seguir. Se você tá no YouTube, siga aí o nosso canal. Outro ponto que eu quero trazer de recado aqui para vocês é não esqueçam de acessar o EconShift, tanto treinamento para você, gestor, quanto também para sua equipe, por apenas R$ 37,90. Tem um módulo do TikTok Shop que eu vou subir novidades lá, agora que eu vim com conteúdo da China, dá para colocar algo exclusivo lá pra galera aqui. Todo mês tem coisa nova lá na plataforma, né? Por apenas R$ 37,90, hein? E não é R$ 37,90 por mês, hein? Comprou, já tá tudo embutido lá. Quase de graça. Única vez, quase de graça. Mais barato do que o Netflix. Bom, fechado. Deixa eu trazer aqui o tema. Hoje o que a gente vai falar, pessoal? A gente vai falar sobre a nova era do e-commerce. Então a ideia é a gente trazer temas que são tendência, trazer temas polêmicos também, entender um pouco da opinião do nosso convidado, né? E quem que é o nosso convidado? É o Thales Mendes, ele é diretor de vendas digitais e estratégia de IA na Carmes Staffs. Depois eu acho que a gente vai emendar o tema. Cara, eu quero entender como que é trabalhar sem ser as vendas. A gente só fala de vendas aqui, né? Como que é trabalhar essa parte de IA dentro de uma empresa. Ainda mais dentro do varejo. Seja muito bem-vindo, viu, Thales? Seja bem-vindo. Bom, pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Sempre falar de tecnologia, de e-commerce, dessas áreas, são áreas que eu gosto muito. Mas o pilar central dentro do que a gente conduz hoje na Carmen Staffs, eu vou falar brevemente um pouco da minha história para o pessoal conhecer. Eu tenho 15 anos de empresa, entrei basicamente na estrutura como chão de fábrica, fui me desenvolvendo. Cheguei aos 24 anos a gerente de varejo e hoje estou como diretor de vendas digitais dos canais que nós temos hoje com a evolução digital, acoplando a tão famosa IA, né? Como que nós utilizamos a inteligência artificial. Carmen Staffs tem 560 lojas em 19 países, mais de 350 multimarcas também, que são pontos de venda espalhados no Brasil. Além de ter o ponto de e-commerce muito forte. Nós nascemos no e-commerce em 2006, um ano antes da Netshoes, inclusive, né? Tá no Brasil. Então, nós fomos um dos propulsores dentro do ramo de moda do público AB. E dentro desses pontos são inúmeros desafios. Eu espero trazer alguns aprendizados do que eu passo na estrutura no dia a dia, porque eu acredito muito em 20% planejamento e 80% execução. Então, eu gosto de estar perto, tocar a operação, analisar quais são os indicadores, falar com os consumidores também. E são pontos que a gente vai aprendendo no dia a dia do negócio, né? Pô, e trazer um provocativo aqui para você, hein? Dá para ser um bom gestor de e-commerce sem ter embalado um produto? Porque hoje em dia a gente tem muito gestor de e-commerce que nem embalou o produto, hein? Já sai sentando na cadeirinha de gestão, hein, filho? A gente estava falando antes do podcast um pouco sobre construir uma história. Né? Como que as pessoas hoje têm dificuldade em construir uma história? Em criar realmente um vínculo com a empresa, de começar de baixo, de se desenvolver. Eu sempre acreditei no esforço direcionado. Então, talento é uma coisa que cada um tem natural. Mas o esforço direcionado vai te fazer a galgar cada vez mais pontos dentro de uma empresa. Vai se desenvolver, vai assumir novos desafios. As pessoas fogem do problema. Eu adoro o problema, porque o problema é a oportunidade disfarçada total. Então, dentro dos pontos que nós temos na empresa hoje para a oportunidade disfarçada, o principal ponto que eu abracei, o último, né, que eu falo que foi uma grande loucura, foi a inteligência artificial. Não sou um cara do ramo de tecnologia, não sou formado em engenharia de dados, mas eu sou um cara muito curioso. Então, quando eu ponho uma coisa na cabeça para poder estudar e desenvolver, eu não tenho como dar errado. Eu vou até o final, até dar certo.
Pô, que legal. E o Thales, abrindo aqui, né, o tema também, né, pra gente conversar um pouquinho, o que você acha que o e-commerce brasileiro, ele evoluiu em questão desses últimos anos, ou, até trazendo um parênteses, né, ou houve uma desevolução no sentido de só sofisticar o problema ali no dia a dia? Qual que é a sua visão disso? Perfeito. Eu acredito que, primeiro, dentro do e-commerce brasileiro hoje, se eu não me engano, o último dado que eu vi, tinham mais de 1.100.000 sites a nível nacional. Talvez de 7 a 10% deles faturavam um número acima de R$100.000. Então, olha o volume de pequenos sites que tem, de pessoas que querem empreender, querem ter o seu próprio negócio, mas que chega um certo momento que não é só a força de vontade para criar um negócio. Você tem que estudar, tem que se aplicar e tem que desenvolver ele para, como qualquer outro negócio, seja uma loja física ou seja um site, ele possa crescer e se desenvolver. Então eu vejo que os grandes problemas que nós temos hoje, as pessoas não acreditam talvez no relacionamento humano para o e-commerce. O e-commerce, via de regra, ele é conveniência. Eu entro no site, procuro o que eu quero, compro e muitas vezes, mas não todas, tá? Eu saio sem falar com ninguém. Só que eu entendo que quem se desenvolveu no e-commerce foi quem aplicou a tecnologia, que é a conveniência que existe, junto com a interação humana. Hoje nós temos um time de Inside Sales de 10 vendedoras que comercializam mais que muitas lojas de PDV, hoje da rede, que fazem atendimento por WhatsApp. Por quê? A mulher, quando entra no site, o que ela busca? Uma validação, uma segunda opinião. Como que você pode escolher uma roupa sem entender o caimento dela? Mas se eu tiver uma consultora que vai dentro de uma sala de vídeo, grava o material com um look num corpo real, não num corpo de modelo, um corpo perfeito, e mostra o caimento e bata um papo e cria um relacionamento, isso se cria um vínculo. Porque hoje as pessoas buscam vender. O objetivo de todo mundo é vender mais. Mas o que vem antes desse objetivo? É o processo. O processo, para mim, é ter realmente destreza em criar relacionamento. Só que relacionamento você só se cria com o quê? Com dados, com profundidade e entendendo muito sobre padrões de comportamento. Então, quando você faz a pergunta direta para mim sobre o que evoluiu e o que não evoluiu, eu vejo que boa parte dos e-commerces ainda, infelizmente, acreditam que é só subir um site, colocar um produto com preço ok e vai vender. Isso não existe, porque você vai sobreviver só na primeira compra. Para você ter próximas compras, tem que ter, além de uma boa experiência, um bom produto, um bom preço, um bom relacionamento. E aí eu entro dentro do ponto que eu acredito que os e-commerce que se desenvolveram muito bem hoje foram aqueles que aprenderam a melhorar o LTV, que é o Lifetime Value, né? Quanto realmente de dinheiro que a pessoa deixa no teu negócio de venda de compras dentro de um espaço de um ano. Então, quem consegue desenvolver um bom e-commerce para ter profundidade está focado no relacionamento. Comportamento de compra, preferências pessoais, assim, tem um leque gigantesco de itens que fazem a diferença. Então, basicamente, esses pontos que eu acredito. Eu acho que é interessante, você falou de você usar a parte de Inside Sales, né, na tua operação, que isso não é tão comum nas operações de e-commerce, né? Nas operações de SaaS é super comum, né? Já nasce fazendo isso, serviço já nasce fazendo isso. Agora, de e-commerce, são poucos e-commerce que usam esse mecanismo, né? Eu acho que eu já devo ter conversado com várias e várias marcas e dá para contar no dedo quantas realmente fazem. No máximo, o que se tem às vezes é o televendas, né? Mas fazer o processo de Inside Sales em si não são todos. Acho que 2 pontos legais de trazer aqui, né? Às vezes a gente vai falar o termo, tem gente que não sabe o que é, né? O que é o Inside Sales para quem tem um e-commerce, tá nos ouvindo, né? E você não precisa abrir resultado específico, mas o quanto que você acredita que isso possa potencializar a operação de um e-commerce que está nos ouvindo, né? Eu sei que varia de segmento para segmento, tipo de produto, ciclo de venda, ticket, mas se é algo que você executa, né? É legal para a galera que às vezes não conhece, falar, putz, será que essa estratégia funcionaria para mim? Perfeito. Bom, primeiro eu vou contar como que eu conheci Inside Sales, né? Durante um período que eu trabalhava na Carmen Steffens, eu decidi fazer uma empresa com o meu irmão na área de advogados, ramo jurídico. E lá eu entendi que tinha um mercado gigantesco, porque o advogado, por natureza, ele é altamente técnico, ele estuda muito, ele tem diploma, ele é o que resolve uma situação complexa na justiça, mas poucos advogados são vendedores. E eu sempre tive veia comercial muito grande. Então, quando eu entrei dentro do negócio,
E eu vi que o meu irmão era um limitador do negócio. Só ele vendia. Eu falei, por que não criar uma equipe com um potencial parecido com o teu? Para fazer videoconferência, dar dicas de como que você pode angariar mais clientes, porque hoje a OAB ela limita muito como que o advogado pode expandir o marketing. E nós começamos a testar um projeto. Então a gente saiu de uma equipe de uma pessoa que vendia para 15 em 1 ano e meio. Aí eu pensei, falei, bom, o advogado é altamente instruído, é um público complexo de vender. Dá para vender para qualquer outro público. A maior régua que eu tinha era o advogado, e eu passei. Legal. E quando eu voltei para a Carmen Steffens para poder tomar conta de um projeto digital, que o nosso CEO Mário me chamou, o desafio era, nós precisamos crescer no e-commerce, ganhar mais corpo, só que eu comecei a analisar, captar cliente novo é muito caro. Todo mundo sabe que o custo de aquisição do cliente está crescendo cada vez mais. Então, por que não usar uma base que nós temos de clientes que não compram há mais de 6 meses? Comecei a pegar os dados, a gente começou a analisar. Fizemos uma lição de casa. A gente ligou para 5.000 mulheres que não compravam há mais de 6 meses e fizemos uma entrevista, mais um bate-papo para não ficar algo chato, mas ligando no telefone. 80% delas disseram. Ligando. Vamos falar por 3 vezes para a galera entender que não é formulário para o WhatsApp, não é disparo de e-mail de pesquisa, é ligando, né? Ligando. Não é pergunta... Faz esse corte aí. Ligando. Nossa, o vendedor do seu e-commerce tem que ligar mais. Precisa de ligar, porque... A ligação, ela tem um alto índice de conversão quando alguém te atende e que faz fit com o que você está buscando. Porque ninguém vai passar mais de 10 segundos com você na linha se não for interessante. Os primeiros 10 segundos é o feeling rápido. Se a pessoa gostar do teu pitch, ela vai te ouvir e vai ficar. E a gente fez a lição de casa, ligou para as pessoas e começamos a categorizar. 80% delas falaram, nenhum problema com a marca, gosto dos produtos, gosto da marca. É a correria do dia a dia. Vocês esqueceram de mim, eu esqueci de vocês. Eu falei, bom, se 80% não tem problema com a marca, quer dizer que dá para poder reconquistar esses clientes. Aí nasceu o projeto Inside Sales. O que é Inside Sales, pessoal? É um time de vendas interno que é pautado por um processo comercial onde existem follow-ups, que são contatos próximos retornos. Porque o que a experiência me mostrou dentro do grupo da Carmen Steffens hoje? Primeira mensagem que eu mando, 10% levantam a mão, interagem com a mensagem. E eu comecei a testar o fluxo de cadência, que é pautar próximos retornos. Eu faço 5 contatos dentro de um mês. No intervalo de 30 dias, eu tenho 40% de interação. Só que se eu tivesse dado só um único tiro, que foi o primeiro, eu tinha 10%. Mas perfeito. A consistência com a disciplina levam a gente a seguir os processos. E através desse ponto, nós começamos a ter muito mais pessoas interagindo. Melhoramos muitas coisas dentro do site, porque você vai começando a ter mais retorno, envolvendo mais os clientes. E através disso, nós melhoramos a retenção, frequência de compras. Os benefícios são inúmeros, mas o que você vai conseguir sentir mais na veia é a retenção. Porque se a vendedora tiver uma boa capacidade para ser treinada e seguir um script correto, não 100%, tá, pessoal? Não é pegar um papel e ler. Agora nós estamos aqui, bater um papo, nós temos a pauta do podcast, temos um papo para debater. Então a gente tem uma liberdade, o vendedor tem que ter a mesma liberdade. Para quê? Para que ele possa criar o relacionamento. Porque se ele ganhar a confiança do cliente, se ele aprofundar o relacionamento, ele consegue construir próximas vendas. Hoje na Carmen Steffens nós temos 4 coleções e 11 lançamentos. Para quê? Para gerar novidade em loja, tendência de moda, produtos chegando, eventos que nós fazemos no ponto de venda físico, dinâmicas dentro do site, omnichannel, que são capturas que lojas físicas realizam através de vendas que acontecem no site. Tudo isso para prezar pela experiência. Mas por mais que eu tenha 1 milhão de tecnologia, eu entendi que o e-commerce venderia 70% o que é frio, onde a pessoa entra e compra, e 30% por calor, por emoção, pessoas que querem se conectar, querem conversar. Legal. Então é aquilo que você falou, independente se é moda ou qualquer tipo de outro segmento, toda pessoa tem alguma dúvida. Tem pessoas que querem conversar. E talvez você pode ter um grande cliente potencial escondido que você não está vendendo porque você não conversa com ele. Isso serve até de alerta, né, Thales, para aquelas operações que elas tentam automatizar em um nível que dificulta até canais de contato, né? Então, meu objetivo é fazer com que a pessoa faça tudo sozinha. Beleza, mas se ela não conseguir, onde ela faz o contato? Eu já vi operação que dificulta isso, dificulta o contato. Então, você acredita que a pessoa vai resolver as coisas sozinha, né? Então, eu também acredito que tenha muita oportunidade aí, né? E até pegando agora um pouquinho desse processo, que é legal, você recomenda tecnologias e ferramentas específicas para esses vendedores
trabalharem, para você gerenciar esse fluxo, né? Essas fases, né? Que são importantes também. Perfeito. Eu vou falar como que eu comecei, no bom e velho Excel, tá, gente? Então, depende do tamanho do negócio, eu peguei a planilha. CRM. Foi Excel puro. Porque eu tenho ideia, mas eu gosto de partir logo para execução, porque assim, nada resiste ao campo de batalha. O melhor plano, quando cai no campo de batalha, ele vai mudar. Então, você coloca aquilo na prancheta, viabiliza tudo, olha todas as variáveis possíveis e impossíveis, tenta prever. Só que às vezes o cliente te atende e já te desarmou. Você falou, opa, peraí, eu tenho que ajustar um plano. E eu comecei no Excel. Eu criei minhas coluninhas, contato iniciado, onde eu mandei a mensagem, contato retornado. Eu comecei a separar. Bom, mandei mensagem para 100, 10 retornaram, a taxa é 10%. Legal. E se aumentar esse volume de 100 para 1.000, qual que é o nível de cascata que vai cair do bom e velho funil de vendas, né? Depois, cliente que conseguiu continuar o contato. O cliente que entrou em negociação, colocou um produto no carrinho. O cliente que vai pagar. O cliente que não pagou. Começar a anotar. Por que esse cliente não pagou? Porque, não digo que é só vendedores, né? Eu sou um cara que não nasci em vendas, mas sou apaixonado por vendas. Hoje sou vendedor e adoro gestão de negócio. Mas o bom e velho vendedor, boa parte dos vendedores, eles sempre vão buscar um caminho mais fácil. Não só os vendedores, acho que todos nós como seres humanos. E a verdade vive na objeção. Então, se você tem um funil de vendas dentro de um pipeline, no Excel, você pode fazer uma coluna separada, ou pode pegar um bom CRM, tem vários no mercado hoje. Nós utilizamos pessoalmente o ActiveCampaign, pela robustez e estrutura hoje dentro do negócio. No seu caso, como é uma operação de e-com, é até bacana que você consegue usar tanto o funil mesmo do lead, quanto as automações de e-mail. Consegue usar o time de vendas e o automático. E o automático, os dois. Porque é aquilo que você falou, né? Eu não acredito só em automatizar uma operação. Não acho que nenhum negócio é sustentável sem interação humana. Eu acho que a interação humana potencializa. E a tecnologia faz o quê? Ela dá escala, dá velocidade. Então, qualquer tipo de planilha ou CRM que existe no mercado, tem o Pipedrive, tem, enfim, vários, tem o RD, inúmeros CRMs do mercado vão ajudar o empreendedor a fazer. Mas ele precisa de sentar na cadeira dele e começar a analisar. Qual que é o comportamento do meu cliente? Começa a fazer teste. De cada X mensagens que eu mando, qual que é a taxa média de retorno? É 10%, é 15%? E se eu der um espaço de um dia e saber que a vida do Flávio e do Fernando é bem corrida no dia a dia e lembrar, nossa, você chegou a ver a mensagem que eu te mandei? Eu sei que seus dias estão bem corridos, mas você tirou um minutinho para ouvir o meu áudio? A pessoa olha aquilo no celular e fala, cara, ninguém falou isso comigo. Esse vendedor é diferente, eu vou dar uma atenção para ele porque eu gostei do atendimento. Pode ter sido por isso, pode ter sido pela educação. O que acontece? Mais 10% retorno. Eu dou um espaço de uma semana e eu gero uma outra interação, dando uma escassez, promoção, seja o que for. Aí eu dou um espaço de mais 15 dias, depois mais 20 dias. Na soma desses acumulados de dias, a gente tem uma taxa de retorno de 40%. Mas por quê? Porque nós precisamos de entender que o jogo se vence na consistência. O limitador que as pessoas têm de atenção hoje é gigantesco. Você deve receber hoje, em média por dia, sei lá, 40, 50 interações. Para qual interação você vai dar atenção? Para aquela que é disruptiva. E o que é ser disruptivo? É não desistir do cliente. E muitos desistem. Então, o Inside Sales me ensinou a persistir do jeito certo, sem ser chato. Dando espaço nos contatos, o contato muito bem pensado, testado, validado. Não acho que eu tenho basicamente todos os pontos na cabeça. Eu testo muito, gosto de teste AB. Então, eu coloco 3 scripts rodando durante um mês e olho no final quem teve uma vitória. Às vezes não foi a minha melhor opinião. Foi da vendedora que está lá na frente tocando a operação. Foi da líder de vendas que está fazendo também. Então, colocar isso em xeque é importante. A cada 3 meses eu faço uma comparação para poder validar. Que legal. E só para concluir essa pauta, o foco maior, o primeiro passo que foi dado foi trabalhar a base. Foi a base. Não a aquisição. Perfeito. É a segunda fase que vocês focaram. Exatamente. Porque eu tinha um limitador que era o custo do tráfego pago. Eu tinha um limite de verba. E eu precisava de olhar para dentro. E eu comecei a puxar os dados da base e via aquele volume gigantesco de clientes. A gente chegou a ter, na época, 450 mil clientes. Inativos ou ativos? Que não compravam há 6 meses. É muita coisa. Mas já dá, por exemplo, um time de 15 pessoas no ano, talvez você não consiga entrar em contato com todos. Em 4 anos eu não conseguiria. Aí começou a entrar a parte das automações e da IA. Então, legal. Começou a potencializar esse volume do jeito certo para dar mais munição para o vendedor. Porque o vendedor precisa de ser municiado. Eu tenho vendedores lá que trabalham 6 horas por dia. Como fazer elas venderem mais 6 horas por dia? Dando mais produtividade.
deixando elas mais focadas em pensar o porquê que aquele cliente não comprou, quais os dados que eu tenho, do que só ficar fazendo um contato manual. Você tem que começar no manual, tá? Mas quando você for escalar a operação e você tiver corpo para isso, tem que imputar a tecnologia, com certeza. Pô, faz sentido. E, na sua visão, existe um modelo de operação hoje no e-commerce atual que se enxerga que está morrendo? Que você fala assim, pô, esse modelo, essa forma de se tocar uma operação de e-commerce não faz sentido. Você observa, assim. Na minha visão, aquele e-commerce que ele vai puramente por oportunidade. Existe um nicho de produto, o cara quer... Franca vende muito moletom. Tem muitas pessoas que abrem e-commerce para vender só moletom. Ele não tem um mix de produto, ele só abre o site, deixa o site estático, de novo, não tem relacionamento, ele não cria uma estrutura. Então, acho que boa parte dos e-commerce que são fadados ao fracasso, aqueles que nascem só por uma oportunidade, aqueles que não enxergam um todo. Na minha visão, eu penso que fortemente é isso, porque a guerra hoje dentro de e-commerce, marketplace, é gigantesca. Estou 15 anos no grupo. Eu nunca vi uma competição tão acirrada. O volume de coisas que nós temos que fazer para poder crescer em faturamento é absurdamente maior do que os últimos 3 anos. Eu preciso ser muito mais criativo para reter a minha base e para adquirir outros. Então, aquele e-commerce que nasce pura e simplesmente só para poder subir um produto e deixar lá, eu não vejo vida longa, infelizmente. Hoje, na sua visão, qual que você vê que é a prioridade do funil da área de marketing em si? Em qual sentido que eu estou comentando isso, né? Qual que é o ponto mais desafiador? É você conseguir impactar novos consumidores para eles conhecerem a marca ou, cara, fazer esses consumidores considerarem a minha marca ao ponto de, não, eu não vou comprar do concorrente, vou comprar dessa marca, ou o ponto é no pós-primeira compra, que é a etapa da segunda compra, que é fazer o cliente comprar de novo. Onde que você enxerga hoje que deve ser a prioridade das marcas, que você enxerga que também é o maior desafio também, por conta desse volume de excesso de quebra de atenção que as pessoas têm, né? Perfeito. Hoje eu enxergo que é a próxima venda, né? Que é o pós-compra. Por que eu falo que é a próxima compra? Porque dentro do e-commerce as pessoas compram grande parte oportunidade de preço. 70% que a gente vende no e-commerce hoje são produtos de outlet. Boa parte dos nossos concorrentes, te garanto que é a mesma régua um pouco maior. E é uma coisa que nós lutamos para poder vender produto de coleção atual. Informação de moda. Quanto maior o ticket, menos desconto, mais rentável é a operação. Tem que se dizer muito sobre isso. Tem pessoas que fazem operação de e-commerce só para poder faturar. O lucro líquido é extremamente importante. A operação tem que ser eficiente. Então, dentro desse cenário, eu vejo que a próxima compra é onde que mora o lucro. Porque muito cliente que entra dentro do site e compra um produto com desconto de 50%, 70%, ele não te deu dinheiro, ele te deu prejuízo na primeira compra. Mas se eu tenho 11 lançamentos ao longo de um ano, a minha capacidade está voltada. Como é que eu faço o Flávio comprar pelo menos uma vez a cada 3 meses, que são 4 coleções? Então o Flávio comprou 500, mas ele podia ter terminado o ano comprando R$2.000. O que eu vou fazer? Qual que é a régua de comunicação? Que tipo de material que eu vou mandar para ele? Qual que é a sinergia que eu vou gerar? Porque se eu tiver como Flávio mais 1.000, talvez o meu nível de retenção estando bem aguçado, eu posso diminuir meu nível de funil de novos clientes que estão entrando de forma agressiva. Porque o que acontece? Existe no Brasil, nos últimos 5 anos, um vício gigantesco em tráfego pago. Nos últimos 5 anos, só se falou de tráfego pago. Aquisição desenfreada. O que aconteceu? Explodiu o preço de aquisição de clientes das plataformas, na Meta e no Google, para todo mundo, no nível absurdo, e as pessoas esqueceram de cuidar da retenção. Não, e você tem vários fatores, né? Por exemplo, você tem a entrada das bets, por exemplo, que é uma enxurrada de dinheiro que compete, né? Com o diretamente. Varejo. Ele tira, querendo ou não, ele tira o faturamento do varejo, né? Acho que eu vi até alguns estudos mostrando o impacto das bets, o quanto que a pessoa gastava em determinado setor da economia em comparação com quanto que ele gasta nas bets. Até se a gente olhar, por exemplo, até camiseta de quase todos os times de futebol, o patrocinador principal é bet. É bet. Então acho que tem essa influência também, né? A influência é muita. Eu digo que em relação às bets, principalmente o público C, acredito que influenciou. Nós temos 3 marcas no grupo, tá? Carmen Stephens, público AB, CS Club, público B, menos C+, e Rafael Stephens, público masculino AB. Mas as bets impactaram num nível, que eu vi uma pesquisa, eu não lembro a fonte qual que foi, mas até no nível de compra de bebida alcoólica, de cerveja.
Porque tinham várias pessoas deixando de comprar o volume que compravam de cerveja Para apostar. para apostar. O nível de impacto foi tão gigantesco, a enxurrada de dinheiro foi tão grande de compra, de aquisição de público, que os últimos 3 anos eles dominaram o cenário. É o que você falou muito bem. Qual é o time de futebol hoje que não tem uma bet? É raro de ver isso O patrocinador master que mais paga hoje é uma bet. Né? Exatamente. Então é um ponto realmente que é uma grande disputa, e eu falo que quando o cliente comprou uma vez de você, ele começou a testar o teu produto. Se você manteve uma boa qualidade, um preço muito justo, e se você lembrou de mandar uma mensagem para ele, a gente dá uma mensagem muito legal. 7 dias depois da compra, nós mandamos perguntando como que foi o uso do produto em algum evento que a consumidora foi e pedindo para ela mandar uma foto e um vídeo. Que legal. Porque ninguém faz isso. E eu sendo um homem, quando eu olho isso, falo, cara, que legal, olha que bacana. Imagina uma mulher que dentro de um tato de um produto, ela tem um desejo muito maior para uma roupa, para um calçado, para uma bolsa do que um homem. É muito mais emocional nessa parte. Qual que é o impacto que vai gerar sobre o consumo dela? Ela vai começar a comparar o meu atendimento com de outras marcas e no final ela fala, nossa, prefiro comprar com o Thales, é um atendimento diferenciado. E a retenção começa a subir. Isso é muito importante, né, Thales? Porque assim, tem uma janela de oportunidade muito grande dentro das marcas, que é 2 pontos aqui, né? Que é aumento de recompra, né? E o índice em si, né? Tem muita marca que a gente conhece que você vai ver o índice de recompra é 1%, 2%. Assim, e fatura bem digitalmente. Algumas têm até um retorno de investimento bom em mídia, só que você vai ver a oportunidade de recompra é alta e pouco explorada, né? Então, assim, eu vejo que ainda nesse campo voltado a uma estratégia de relacionamento, de CRM, ainda tem muito ao que amadurecer aqui no Brasil, né? O que a gente tem muito é ferramenta, né? Ferramenta é bastante divulgado, né? Mas a utilização com eficiência pelas operações, eu acho que ainda tem um espaço muito grande, né? Para se ajustar. Isso afeta a lucratividade, igual você falou, né? Então, se você tem uma base, igual você deu um exemplo aqui, 400 mil é muita gente, né, Flávio? Não dá nem para entrar em contato. O volume é muito alto, é muita gente. Pra caramba. O lado bom, né? 400 mil pessoas que já compraram da marca é um baita validor. Não, e às vezes no ano você não conquista isso, né? Você para pra pensar. Você demora para chegar nesse número. Cara, vamos para uma pauta aqui que eu acho que é muito interessante da gente conversar, que eu acho que não tem como a gente ter um podcast hoje em dia e não falar dela, que é falar sobre IA, né? Qual função hoje você enxerga que a IA matou dentro de uma operação de e-commerce? Tipo assim, Flávio, não faz sentido mais contratar uma pessoa para fazer isso, porque realmente a IA substituiu 100% e perfeitamente e sem dar aquela bugada de dar respostas erradas. Eu falo que nem só dentro do e-commerce, tá? A minha visão, tudo... Tranquilo, tem aqui ainda. Tudo que é repetitivo vai morrer. Tem muitas funções hoje dentro dos setores administrativos que elas não precisam mais de existir. Aí as pessoas têm muito medo, né? Mas eu vou perder meu emprego? Não, você vai aprender uma nova função. Eu assisti um podcast do Walter Longo, que é um executivo que rodou 30 anos com Roberto Justus, que participou do Sócio, ficou super famoso na época na televisão, e ele fala o seguinte, existem 2 tipos de pessoa, o otimista e o pessimista. O pessimista olha e fala, meu Deus, eu vou perder meu emprego, o que eu faço? Tecnologia, o mundo vai virar o caos. O otimista olha e fala, nossa, eu vou conseguir fazer muito mais com menos esforço, porque é para isso que a tecnologia serve. A tecnologia ela só vai potencializar, seja o que for bom ou o que for ruim. Então, dentro do e-commerce, eu não consigo te titular se tem algum tipo de tarefa repetitiva hoje que foi eliminada. Mas eu acredito que todos os processos dentro da estrutura do e-commerce que tinham um certo nível de repetição, tagamento, a estrutura de dados, mensagens manuais que nós mandávamos, eu tinha um sonho de ter 200 vendedoras até 2030. Hoje esse sonho caiu para 30 vendedoras. Por quê? Pela potencialização. O volume que eu consigo impactar de pessoas com disparos e automações através do Active Campaign com o uso de IA é absurdamente maior. Mas, Thales, você não está fazendo massificação de mensagem? Pelo contrário. Eu olho uma segmentação. Quais são os clientes que têm aniversário nesse mês? 2.870 clientes. Qual que é a mensagem que eu vou mandar? É essa mensagem. 20 dias antes do aniversário, eu mando a mensagem com o teu cupom para te dar um percentual de desconto.
E na sequência, no dia do seu aniversário, você recebe outra mensagem. Uma mensagem humanizada, dando os parabéns, curta seu dia, aproveite com a sua família, com quem você gosta. Conte comigo, é muito bom ter você como cliente. Só que isso foi pulverizado em 2.000 pessoas. Então, quando você analisa esse tipo de processo, quando que uma consultoria conseguiria fazer isso? As nossas consultoras só conseguiam mandar 40 mensagens por dia. Hoje eu consigo mandar um volume de 400, 500 mensagens por consultora por dia para ter um nível de interação de 50, 60. Legal. Então, eu digo que o processo que era repetitivo e muito manual, ele foi escalado e foi pulverizado. E algumas funções, ao longo dos anos, na minha visão, elas vão ser extintas, sim. Só que elas vão abrir oportunidade para outras funções que vão ser geradas dentro do mercado. Você enxerga alguma que você fosse o oráculo aí, que você fala assim, cara, essa daí não vai fazer sentido ter? Cara, eu te digo que, vamos lá, principalmente parte financeira, tá? Acho que a parte financeira vai sofrer muito. Emissão de boleto. Hoje em dia dá para automatizar muito. Totalmente. Emissão de boleto dá para automatizar 100%. Você tem uma conta em uma operadora de telefone ou de internet Wi-Fi, com quem que você fala quando você entra lá para poder pagar uma conta? Quase ninguém. Você consegue fazer toda essa jornada 100% fluida. Por quê? Porque o algoritmo consegue se comportar muito melhor. São dados racionais. Quando eu entro na parte de vendas, não é bem assim ainda. Tem muita coisa acontecendo e num cenário muito bom, mas o atendimento humano, eu não vejo que ele vai ser substituído pela emoção que é comprar de uma outra pessoa. Sim. Agora, um boleto, eu entrei ali, gerei, consegui me ajustar. E eu já te falo, financeira, a parte de boleto, na minha visão, vai ser extinto logo, logo. Aí como que você enxerga, por exemplo, a priorização de aplicação de IA dentro de uma empresa? Em qual sentido? Olhar por margens. Então, por exemplo, putz, essa área aqui, sei lá, lucro barra colaborador, ela é baixa. Então, será que a gente aplica aqui uma IA, por exemplo? Ou, por exemplo, pensando muito mais no potencial de aumento, que é coisas diferentes, né? Então, eu acredito que a IA, a gente pode aplicar ela para reduzir custos operacionais da empresa. E tem outra função da IA que a gente colocar muito mais para ganho de escala de vendas. Perfeito. É que hoje em dia eu tenho enxergado muito a IA por conta do cálculo deflacionário que ela é em cima da economia, no sentido de se reduzir custo do que gerar ganho, né? Eu vejo muito mais humano na camada de gerar ganho para a empresa. Perfeito. Você tem, como que é a sua visão particular dessa aplicação? E eu vou te falar mais ou menos do que eu passei, né? Do dia a dia conduzindo a operação. Tudo o que não dá experiência e não traz venda é custo. Mas tem custos que são necessários para a operação, você não consegue abrir mão deles. Então, tudo aquilo que você investe que vai trazer uma experiência melhor ou uma escala de vendas maior é o melhor dos mundos. Eu acredito que a IA está começando a entrar nesse cenário. No começo, eu acho que era muito sobre reduzir custos de todos os lados, cortar a mão de obra que não precisa, e isso vai continuar acontecendo, não tem como evitar, principalmente no ponto de vista repetitivo. Mas eu gosto de olhar o seguinte, um atendente de IA, 24%. Tem pessoas que navegam no site 9 horas da noite, tem pessoas que navegam 1 hora da manhã. Quando elas forem conversar, elas vão ter um assistente batendo um papo com elas, para poder ajudar no que precisa. Eu acho que isso é uma excelente experiência de compra para quem deveria ter um tipo de atendimento e não tem pelo horário que escolheu. Esse é um dos pontos. Quando você entra basicamente na vertical de análise de base de dados, que para mim a profissão do futuro é engenheiro de dados. É o novo petróleo, é engenharia de dados. As empresas estão começando a engatear e descobrir o poder que isso existe na sua base de conhecimento. Então, quando você pega principalmente a parte de dados, você tem insumos de uma forma tão grande para poder criar novas vertentes de vendas, porque é só você categorizar. Você conhece que o Flávio é uma pessoa que é casado, tem filho, o aniversário da esposa dele é dia tal, ele gosta de rock, ele frequenta XYZ, ele tem uma turma de corrida. Se eu tiver 5, 6 informações que são chaves sobre o Flávio, o que eu vou criar? Um relacionamento tão genuíno e tão bem pensado através de inteligência artificial para categorizar tudo isso. Quando eu começar a me comunicar com o Flávio, ele fala, caramba, parece que essa marca me conhece mais que meus amigos. Isso para mim é o uso de inteligência artificial para poder potencializar a receita, que é o nível que nós estamos entrando dentro do negócio. Né? Então, a gente está começando a segmentar, porque muito se falava durante anos, a hiperpersonalização da mensagem. Ok, mas mais importante que a mensagem é para quem você vai enviar ela.
É hipersegmentação. Então, por que não fazer 15, 20 perguntas categóricas para um cliente, gamificar esse cliente para poder te responder de alguma forma, sem ser uma entrevista, tá? Mais um bate-papo. E com essas informações, você volta para o cliente dando materiais. Tem clientes que gostam de rock. Se eu fizer uma curadoria das principais tendências do que se fala no mundo do rock 1 mês antes do Rock in Rio e mandar de forma fragmentada que você gosta de preto, você gosta de outro tom, e vou separando isso e ir mandando fragmentado 30 dias antes, a minha tendência de vender produtos para esse tipo de público é 10 vezes maior do que eu mandar um produto que não tem nada a ver com essa pessoa. Então, eu acho que a IA, eu acredito fortemente que eles vão conseguir ajudar nessa categorização de dados da hipersegmentação de cliente. Respondendo a tua pergunta, hoje eu estou olhando muito mais para incremento de receita do que só para custo. Entendi. Eu estou olhando incremento de receita, porque quando você começa a olhar incremento de receita, você começa a analisar novos canais de venda e você começa a analisar novas potencialidades que existem. Estava batendo um papo com o Richard sobre comportamento de pessoas. Eu sou muito observador. Eu acredito que o comportamento se repete. Então, por mais que cada um de nós temos uma essência, um jeito de ser, nós temos gostos similares. Então, por que não criar uma comunidade com a mulher que gosta de fazer yoga? Quantas milhares de mulheres não gostam, têm esse assunto em comum? Por que não mandar para ela uma curadoria sobre esse assunto semanal ligado à moda? E a que gosta de fazer corrida? Por que não fazer isso? Então, eu acredito muito que essa segmentação, através dos dados que trazem para a gente, ela vai abrir vários leques que você não está enxergando. Então, o poder de crescimento, para mim, está muito maior na parte de receita do que só na redução de custo. Entendi. Legal. Muito legal. Carol, e tem mais aqui pontos, hein? O Thales. Cara, eu acabei anotando uma pergunta aqui, né? Que é... Como que você enxerga a questão das empresas elas estar mais preparada? Porque assim, não adianta só o profissional, antes de entrar na empresa, ele já está sabendo sobre IA, mas como que a empresa está preparada para lidar com esse profissional que já trabalha com IA, né? Como que você enxerga isso no dia a dia? Até pelas pessoas que às vezes você está fazendo processo seletivo e por aí vai. Eu acredito primeiro que vem do dono. Inovação não é um departamento, é uma cultura. A pessoa é inovadora, é inovativa, ela gosta de provocar, ela gosta de mudança, de melhoria. Eu te falo isso porque o meu CEO é isso. O Mário tem 70 anos, 45 anos de empresário, mas é a pessoa que mais provoca a melhoria que eu conheci. Ele foi o cara que subiu minha régua de um nível através do outro. 2 anos atrás, qual que foi a história? Nós precisamos de implementar a IA. E aí, uma enxurrada de informação, vamos começar da onde? Vamos fazer o quê? Eu comecei a consumir conteúdo todos os dias. Estudava de 2 a 3 horas por dia. O quê? Comecei em podcast. Vi todos que eu poderia ver. Cursos técnicos. Eu comecei a entender um pouco da área. Eu não sou o cara que sou especialista em manusear todas as ferramentas de IA, mas eu sei exatamente onde eu posso usar cada uma delas para poder potencializar. E aí, respondendo a tua pergunta, as empresas não estão preparadas para esse profissional. Só que a maior dor, ela é inversa, tá? As empresas não sabem como ajudar a desenvolver o profissional para poder administrar a IA. Todo mundo acredita que é só ChatGPT, Gemini, Grok. O jogo é muito mais bruto do que esse. As pessoas precisam de ter um raciocínio lógico aguçado. Porque se você não sabe fazer a pergunta certa para a IA, você não vai usar todo o potencial dela. E até às vezes que ela alucina e te entrega uma informação errada. Imagina, sei lá, eu estou fazendo uma projeção para uma empresa que fatura milhões por mês. Ele entrega ali uma projeção errada. O cara não sabe analisar a métrica. Exatamente. Eu diria assim, né? Você ter a capacidade de entender o fundamento sobre aquele tema é extremamente importante. Sem dúvida. Porque, vamos supor, você está fazendo ali, estruturando algum tipo de relatório ou uma análise, e ela te entregar algo que não está condizente, você entende o fundamento daquela área. Você vai falar, opa, isso aqui não está batendo, né? Já aconteceu casos simples de simplesmente, por exemplo, eu vou fazer uma análise comparando um relatório ano a ano. Eu esqueci de colocar no nome do arquivo qual é o ano. Nossa. Entendeu? Ela vai se basear no quê? Tendo o seguinte, está escrito dentro de cada documento ano. Sim. 2025 versus 2024. Só que já aconteceu o caso de passar batido. Ela não pegou essa informação que está lá dentro. Então ela inverteu. Vamos supor, eu quero comparar 2025 com 2024. Eu já vi caso dela inverter. E olha o problema que isso pode gerar, né?
Um dado errado é uma decisão errada. Aí, como eu já tenho uma visão da empresa, entendo de como é que tá, eu falei, putz, isso aqui não tá batendo. Aí você vai entendendo os pontos ainda. Então, assim, não é perfeito ainda, né? Isso é importante para quem está se desenvolvendo, né, Thales? Porque se a gente pega esse tipo de ferramenta e a pessoa começa só a jogar informações nela, como se ela fosse resolver tudo, né? Sem avaliar o que ela está colocando para fora, eu acho que é um problema. O famoso decoreba de escola. Não é? Exatamente. Decorava para poder passar numa prova, em vez de entender o assunto e dominar ele. Então, eu sinto muito, eu vejo dia a dia, tem várias pessoas que me cercam, tem um time incrível em diversas áreas, e eu convivo muito com a equipe, eu vivo o dia a dia. Então, as pessoas são boas, elas têm boas intenções, elas precisam de uma boa direção e de ter claro quais são os objetivos e a trilha para poder atingir essa capacidade. Então o estudo é sobre IA, mas eu vou estudar o quê? Qual que é a trilha? Para onde ela vai começar? Então, o uso do raciocínio lógico, para mim hoje, dentro do profissional, de qualquer empresa, é uma das coisas que tem que ser mais valorizadas. Se a pessoa tem um raciocínio lógico, se ela é inquieta, se ela quer melhorar, você consegue formar ela em muitas áreas. É a visão que eu tenho dos 15 anos hoje de empresa ali. Não, então a gente estava conversando antes aqui do Wesley Delanogari, né? Sim. Eu estava até vendo um ponto dele da influência da IA no impacto de diminuição de leitura, raciocínio. E aí, cara, você fala assim, cara, não, onde que a gente vai parar se continuar desse jeito, né? E aí não tem como frear, porque assim, você tem uma tecnologia que a gente precisa usar, senão a gente não fica tão competitivo. Perfeito. Ao ponto de atender as necessidades do cliente, porque querendo ou não, a IA traz isso pra gente, mas também a gente perde um pouco da essência do que vai trazer algo bom, né? No final das contas. Nós estamos ficando preguiçosos mentalmente, né? Todos nós. Pela competição, né? Porque a gente nunca viveu uma fase assim tão competitiva. A pressão por dados, por resultados, ela é gigante. E é sempre uma competição interna e externa e você começa a consumir. Só que as pessoas precisam de entender, principalmente os mais jovens, tá? Não acredito que o problema esteja em geração X ou Y, mas os mais jovens. Existe um caminho, existe um ponto a ser percorrido. Nada acontece do dia para a noite. Não existe você fazer uma carreira ou atingir um bom resultado em 6 meses. Tem coisas que demoram 5 anos, 10 anos para acontecer. Eu estou lendo um livro muito bom. Eu li Hábitos Atômicos, que já mudou muita coisa em mim. Eu já gostava muito, sou um cara de hábitos. Explodiu a minha mente, agora comecei a ler o Outliers, Os Foras de Série. Bom também. Incrível, cheguei na parte do livro das 10 mil horas. Uma pessoa precisa de 10 mil horas de prática para virar o sênior. Em qualquer coisa. Em qualquer coisa. 10 mil horas dá 5 anos, né, amor? Dá 10 anos. 10 anos. Mozart, que foi um gênio da sinfonia no mundial, ele compôs a primeira sinfonia dele aos 21 anos. Dos 11 anos dele até os 21, o pai dele apoiou ele e disciplinou ele. Mas ele treinou 10 mil horas para fazer a primeira sinfonia. Entre outros temas que eles falam, os Beatles, até encaixar realmente as músicas que arrebentaram no nível mundial, foram 10 mil horas, entre outras personalidades também. Então, olha como que a gente tem que ter uma profundidade de leitura, de aprendizado, de experiência de vida para chegar com uma boa capacidade de administrar uma inteligência artificial. 10 mil horas para fazer esse desenvolvimento, produzir o sucesso da música para quem receber falar, nossa, apareceu do nada, deu certo para nada. Assim, ó, que nem você pega o Mozart, né? Acho que, cara, o ponto, pelo menos na minha visão, cara, você não fazer só pelo resultado em si, mas assim, eu não consigo fazer algo bom com isso. Eu acho que você tem... Porque ele não pensou no resultado, compor essa sinfonia por causa do resultado. Eu quero fazer algo bom. Eu tenho uma opinião específica dessa parte aí, que é o seguinte. Eu lembro quando eu comecei a tocar, com 7 anos de idade. E aí eu tenho amigos que começaram, meu irmão também começou de infância, e aí eu tenho os que pararam, né? Lá na infância. E aí, qual que é a diferença que eu percebo? É que eu tinha muito amigo que ele desistia na dor. Entendeu? Puta, não consigo, velho. Aí ele desistia ali.
entendeu? Aí qual que é a diferença? A diferença dos meus outros amigos, até comigo, é que eu não desisti porque doía o dedo pra fazer aquilo. Eu ia repetir todo dia. Mas esse meio do caminho que era interessante nesse exemplo. Porque era uma atividade que, mesmo sendo difícil naquele momento, era legal pra mim. É isso aí. Entendeu? Então eu fazia eu simplesmente pelo prazer de conseguir depois, aprendi, sei como faz. Eu acho que esse que é o ponto de qualquer coisa, assim. Se não desistir nesse meio do caminho que você está desenvolvendo qualquer coisa, na repetição, a probabilidade de estar certo é maior. Exato. É igual o gráfico de bolsa de valores, né? Engraçado. Você olha o último ano, ele subiu, desceu. Mas você olha os últimos 10 anos, ele subiu, desceu, mas ele foi para cima o gráfico. Ele não teve uma queda brusca. Só que essa diferença de constância é o que faz a diferença. Então a gente fala de assuntos que são do dia a dia, de experiência que a gente tem de vida. Por quê? Porque a IA ela vai trazer potencial para aquilo que está bom. Mas se a pessoa não tem um bom fundamento, se ela não estuda, se ela não é disciplinada, se ela não quer trabalhar, se ela não quer ralar para poder acontecer, não é uma inteligência artificial que vai salvar a vida dela, vai ganhar rios de dinheiro ou vai crescer do dia para a noite. Eu fortemente refuto isso e acredito que esse não é o caminho. O caminho simplesmente é trabalhar, tem que ralar muito, tem que ter perseverança, tem que escutar as pessoas que já têm experiência ao teu redor para poder aprender com elas e automaticamente não aprender com os seus erros só. Porque o bom mesmo é aquele que aprende com o erro dos outros. Aquele que é observador e fala, ó, aqui não dá certo, então vamos mudar a rota. Então tudo isso é para poder potencializar as decisões com a IA. Porque a IA hoje ela é bem melhor para a gente para tomar decisão? Acredito que sim. Ela tem muito mais insumos para poder pautar pontos fortes. Mas isso depende de quem pergunta. Sim. Tem pessoas que fazem perguntas rasas e tem respostas que são bem contraditórias dentro do ponto de vista. E tem pessoas que fazem perguntas profundas e bem direcionadas e trazem uns relatórios gigantes. Eu, dentro do Gemini, eu uso mais o Gemini do que o GPT, por opção minha mesmo, tenho mais facilidade com ele. Eu criei o Gen lá, basicamente, que é um C-Level. Falei, o teu objetivo dentro do meu negócio, eu trabalho na Carmen Stephens, os objetivos são todos esses. Eu fiquei 4 horas conversando com ele. Eu falei, faça 100 perguntas do que você quer conhecer sobre mim, sobre os meus pontos de atenção, os desafios que eu tenho e como eu espero evoluir para o ano de 2026. Eu fiquei 4 horas respondendo, uma a uma, dissertando tudo. Bati um bom papo, ele salvou toda a memória. Ele falou assim, agora não espere pessoas que vão concordar com você. Eu vou contrapor os seus pontos para poder olhar todos os riscos que você não está olhando no teu negócio para te fazer desenvolver nisso. Conte comigo. Você está sentado na cadeira agora de um conselho de empresa. Muito bom. Mas por quê? Eu fiquei 4 horas no sábado conversando. Porque eu sabia que eu cheguei num certo limitador para 2026. Eu precisava de romper uma barreira. Que não dependia só de mim, dependia da tecnologia. Mas como utilizar ela? Com disciplina. Fazendo o que tem que ser feito. Pensando no que eu estou perguntando. Olhando se a resposta faz sentido ou não. Corrigindo. Falar, olha, essa resposta sua não faz muito sentido com o objetivo da empresa, não. Corrija aqui, por favor. Então a galera tem que entender que a IA é um material gigantesco de insumo para estudo se você souber aplicar. Porque senão, se você estuda e não executa, o que adianta? Você vai fixar? Não vai fixar nunca. Então é o que eu acredito fortemente, falando de inteligência artificial. Muito bom. Vou entrar aqui agradecendo o Thales também aqui por esse podcast aqui, o conteúdo que a gente está produzindo hoje. Mas, cara, ali acompanhando um pouco dos conteúdos dele também o LinkedIn, você destacou acho que assim, além de você ter falado da parte de site sales, eu acho que tem um trecho que você destaca ali de uma estratégia que é o canal de parceiros, que eu acho que pouquíssimas empresas exploram isso daí também. Como que foi desenvolver isso, criar isso e impacto no negócio também? Perfeito. O canal de parcerias para a gente foi principalmente no B2B, né? Parceiros multimarcas. Como que é a nossa estratégia via de regra? Nós temos muitas cidades no Brasil que têm potencial para poder abrir uma franquia, mas inúmeras que não têm um potencial de PIB per capita, não têm uma visão macroeconômica que sustente uma franquia. Porém, eu tenho bons parceiros que estão bem localizados, com uma ótima experiência, com produtos similares, concorrentes aos meus, e eu consigo pegar uma prateleira dentro de uma loja e colocar o meu ambiente, o ambiente Carmen Stephens, o ambiente CS Club e o ambiente Rafael Stephens. Esse é um ponto que nós também tocamos com o Insight Sales. 4 anos atrás, não existia um representante abrir uma videoconferência para poder vender.
Só existiam representantes que viajavam até o seu cliente. Hoje eu tenho 3 representantes em estrada e tenho 5 internos. As 3 últimas representantes que eu tenho, que estão 2 anos e meio com a gente, elas vendem tanto quanto, ou até mais que alguns representantes, e nunca pisaram numa loja física de sapatos. Mas o porquê? O processo e o aprimoramento. Porque para você ter uma viagem e realmente ter desgaste de carro, investimento, hoje em média, hotel, alimentação, desgaste de veículo e combustível, uma semana na estrada, R$ 2.500 a R$ 3.000. Você investiria de R$ 2.500 a R$ 3.000 de tráfego pago para poder, de fato, captar 15 leads? Hoje eu invisto esse valor e capto cerca de 80 leads. O mesmo valor. Então a gente tem que entender que o jogo mudou. Não estou dizendo que não é importante numa loja. É muito importante. Nós temos um projeto para poder rodar a cada 6 meses fisicamente numa loja dessa para aprimorar o relacionamento. Mas eu busco outras iniciativas para mostrar uma parceria. O que é a parceria? Eu dou treinamento para os lojistas, estratégias de vendas, táticas. Dentro do nosso roteiro que nós temos na nossa equipe, terças-feiras são os dias do treinamento. Eu marco uma reunião com o Flávio, faço um diagnóstico antes para poder entender o que está acontecendo no negócio dele. Entro na reunião com 2 objetivos únicos. Ensino para ele os objetivos e dou para ele uma lição de casa. E falo, daqui 15 dias eu quero entender qual foi o resultado que você trouxe dessa tarefa que eu te dei. Eu estou medindo o comprometimento dele com o negócio dele e o comprometimento dele comigo. Eu tenho um cliente A, B e C. O A é aquele que é referência máxima. Eu vou aprender muito com ele, eu vou ter insights. O B eu vou subir para o A. O C eu tenho que analisar. O cliente que é D são clientes que têm que ser trocados ao longo do tempo. São aqueles clientes que não querem aprender, não querem se desenvolver, não seguem regras. Então, dentro desse ponto, Flávio, a parte da parceria com a realmente... Esse apito aí, pessoal, para quem está ouvindo, é que aqui em São Paulo vai ter o... Defesa Civil, Defesa Civil. Ventos acima de 100 km por hora. Isso é no filme do Twister. Então, são pontos para a gente realmente pensar que dentro do ecossistema que tem de uma empresa, você consegue atender não só no modelo de franquia, em alguns lugares onde não comporta uma franquia, um parceiro bom multimarcas. E eu sempre acreditei no ganha-ganha. Eu falo que nós não somos representantes, nós somos consultores de negócio. Porque quando eu entro no teu negócio, eu vou fazer um diagnóstico financeiro, vendas, captação de cliente, marketing, experiência de clientes. Eu fecho todo esse ciclo e entendo onde você pode ser auxiliado por nós. E essa parceria é um ganha-ganha. Quanto mais você vender, mais eu vendo. E é uma consequência. Eu acredito muito nisso. Poxa, que legal. Aí nesse modelo B2B, né? Você falou um pouquinho do digital como uma alavanca, né, para gerar e trazer esses leads, mas você utiliza um ambiente e-com só para B2B também ou não? Ali é realmente videoconferência, relacionamento para fechar a parceria, o acordo? Ou tem também um ambiente para que ele possa recomprar mais vezes digitalmente falando? Perfeito. Eu tenho um ambiente, um sistema interno B2B desenvolvido, que a gente chama de PA, pronto atendimento, onde eu consigo atender com grades ou unidades os clientes para fazer a primeira compra e as próximas compras também. Porque o lojista ele tem 4 compras: verão, alto verão, inverno, alto inverno. Por mais que dentro de cada coleção eu tenha alguns lançamentos, ele só compra 4 vezes por ano. E são 2 níveis de lojista que eu atendo. Primeiro, o que vem por tráfego pago, que é o famoso inbound, e o que não vem por tráfego pago, que é onde vem a maior receita, que é o outbound. Eu prospecto manualmente muitas cidades. Legal. Então tem um mapeamento tipo de loja, selecionar que você a loja, sei Legal. quais são os concorrentes que eu quero que estão ali, se o lojista tem mais de X anos no mercado, bato um papo com ele, explico que existe um processo seletivo na cidade dele e que ele tem uma oportunidade de atender uma cliente, Carmen Steffens, que já está sendo atendida no meio digital, quer ver uma experiência física e lá não tem uma franquia. Então eu no útil ao agradável, coloco esse cliente numa reunião, avalio, bato um papo, explico toda a metodologia e, dando certo, a gente fecha o negócio e segue para as próximas vendas. Mas sim, uma estrutura apartada para atender B2B do B2C, mas eu tenho a estrutura digital também. Muito bom. Pô, que legal. Baita oportunidade aí pra galera que tá ouvindo Não, porque e às vezes porque, por explora exemplo, esse lado. Cara, o que a gente pode... que a gente sempre comenta aqui, que a gente pode trazer de insight aqui, que a gente conversou com o Thales, é assim, que não tem limitador, cara. Não tem.
tudo Eu é acredito muito oportunidade nisso. pra gente conseguir alavancar o negócio. Às vezes tem aquela mentalidade de, não, o e-commerce é a loja aqui no browser aqui que a pessoa vai acessar, vai colocar o pedido no carrinho e vai comprar. Mas, cara, dá pra fazer muito outras coisas, né? Muito, Dentro do muito. digital. E é interessante a questão do foco também em executar realmente para valer, né? Por exemplo, estava analisando uma operação que a gente tem que existe uma frente de atacado que a dúvida desse nosso cliente é: putz, Felipe, você acha que vale a pena a gente dar um foco ali, investir ali? Falei, deixa eu olhar o histórico, né? Aí eu fui ver o histórico lá, Thales, bem o seguinte, é uma operação que fatura super bem no B2C, loja física e tal. E aí tem um histórico no ano de 1 milhão de faturamento no atacado, no e-commerce de atacado, com ticket de 3K, ticket médio de 3K, sem fazer nada. Então, digo assim, a minha resposta é: se gerou isso Um excelente sem potencial. fazer nada, Vamos fazer tudo agora. você entendeu? Só que às vezes você entra na questão do... Como o B2C nesse exemplo, ele é extremamente expressivo, né? Então, fatura muito mais. O olhar fica ali, né? Na onde tá vendo que tem o resultado. Mas se você olhar com essa ótica assim, cara, eu gerei isso aqui, assim... Nem é o foco fazer isso. Nem dei atenção e gerou isso... Cara, é sinal que dá para potencializar, né? Então tem essa questão do foco também na ação, né? E trabalhar com firmeza cada frente que se tem, né? Esse ponto que você falou de oportunidade, o Mário me fala uma coisa que eu gosto muito. Ele fala assim, tem grandes empresas que são líderes mundiais porque elas têm frações de percentuais em 170 países. E se elas não tivessem aberto o mercado naquele país? Buscado novas oportunidades? Então, existe isso dentro do mercado. Eu gosto sempre de pensar isso, de provocar que o e-commerce não é só um canal de vendas. Ele é um pilar para vários outros canais que você ainda não está enxergando. Mas que ao longo do tempo, assim como eu comecei lá em 2022 e fui abrindo a mentalidade para enxergar isso, hoje, para mim, eu enxergo muita coisa. Hoje, quando eu olho inteligência artificial, eu falo, cara, eu tenho que ir devagar, porque tem muita ideia para executar, mas eu preciso ter foco. Quais são os projetos da vez, né? Então, são os pontos que a gente tem sempre que pautar. A execução, ela é mais importante do que o planejamento. O planejamento é 20%, execução é 80%. O pessoal quer planejar, quer esperar o cenário perfeito para começar. Não vai existir cenário perfeito. É impossível. Tem que começar e aprender ao longo do caminho também. Exatamente. Muito bom. Pô, agradecer o Thales aqui, dá o seu recado e o Thales dá o call to action dele também. Com certeza. Primeiro, pessoal, se você está gostando ou gostou desse episódio aqui, como a gente falou no começo, né? Não se esqueça aí de se inscrever no nosso canal, né? E seguir, né? Para que você consiga receber mais conteúdos aqui do Raikoncast. E se você está numa operação aí de e-commerce, está buscando estratégias eficientes para melhorar teu processo de aquisição, de retenção e até expansão através de novos canais digitais de venda, eu vou convidar você a conhecer a Ciclo E-Commerce. Tá aqui, ó, www.cicloecommerce.com.br e o QR Code também, né, Flávio? Só acessar aí e vai entrar em contato com o nosso time. E com é nosso IA. isso. Primeiro você vai falar com a nossa IA. Ela vai fazer algumas perguntas para ir conhecer o seu negócio e aí você vem falar com a gente aqui. A gente vai ter o maior prazer em conhecer a sua operação. Então fica o meu convite. Boa. E qual que entra em contato com você, Thales? Pô, eu sou low profile, eu tô trabalhando esse lado em mim, né? Garanto. Cara, eu tô abrindo... LinkedIn eu tô indo muito bem, eu gosto de escrever. Eu gosto de escrever muito e o Instagram eu tô começando a criar um pouco de conteúdo. No LinkedIn, Thales com TH, William Mendes, para poder me encontrar. No Instagram é Thales com TH também, mas o Mendes, em vez de N, é M, porque na época quando eu criei em 2012 era o único. E eu coloquei esse mesmo e é o diferente, tá? Segue lá o que eu puder fazer de compartilhamento de conteúdo, de insights. Eu vou colocar em 2026, eu tenho um projeto grande para poder desenvolver em relação a isso, que é um assunto que eu gosto, né? Agradeço a vocês pelo convite, foi muito bom estar aqui. Eu acho que foi um conteúdo bem legal, a gente conseguiu trazer insights pra galera aí. Né? Pô, a gente que agradece e agradecendo aqui o Richard também por mais uma recomendação, né? O Richard é fera, cara. Eu suspeito de falar, um cara 10, velho. Gigante, coração enorme. Olha, e você, vai lá no episódio do Richard, Psicologia no Marketing. Aconselho vocês a escutarem também esse episódio. Obrigadão, hein, Thales? Obrigado a vocês, pessoal. Valeu, Thales. Gente, agradecemos aqui do nosso lado. Um grande abraço aí e boas vendas.